Pedro Ernesto Denardim. 1h mais 4. Esse é o Sala de Redação desta terça-feira que está entrando no ar, e nesta semana, tanto no meio como no final, e muitos quartas, meio de semana e também finais de semana, teremos Grêmio Internacional em Campeonato Gaúcho. E hoje um grande jogo, né? Tem o Juventude contra o Cuiabá, o líder e o terceiro colocado. Esse jogo vai ser no Alfredo Jaconi, a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque o Juventude vem fazendo uma grande campanha, vem arrecadando muito dinheiro, tanto com venda de jogadores como por premiação na Copa do Brasil, é adversário do Grêmio na Copa do Brasil, é um momento radiante da equipe do Juventude. O programa tem Gimo, álcool 70 aerosol. Não tanto. Oi? Fica em casa, com pandemia, não tanto. Não, é demais. Não, é óbvio que é uma brincadeira, mas levando para o futebol, né? A gente tem falado aí da possível venda de um que outro, até a informação é que o PP, realmente a janela vai fechar e o PP vai ficar, mas só de pensar em perder um jogador como o PP, a gente já fica pensando, cara, como é que pode, né? A gente forma um jogador, ele dá tudo que dá, como o Everton. Depois vem o PP, que é o, entre aspas, na sua linha sucessória, e ele já seria vendido, então não. Mas já tem o Ferreirinha. Não, mas não pode vender o PP. O PP, mas aí o PP tá o ainda detalhe. Aí que tá o detalhe. O Grêmio vai ter que aproveitar, porque pelo jeito o PP, ele vai ficar até janeiro, fevereiro pelo menos, né? Talvez na próxima janela ele seja vendido, mas o Grêmio vai ter que aproveitar este período, claro, para ter o PP, que vai ser muito importante, mas para preparar o sucessor do PP. E olhar o mercado ao mesmo tempo, né, Eduardo? Também não custa olhar o mercado. Mas é que talvez, né, Maurício, o Grêmio possa fazer isso, porque essa estratégia está dando tão certo com o próprio PP, com o Everton, com o Pedro Rocha. Daqui a pouco o substituto pode estar em casa. E tem uma questão de premência de tempo. Se o Grêmio quer faturar com o PP, tem o mesmo tempo do Everton, né? O Everton foi vendido com 24. Isso já diminui um pouco o poder de barganha na Europa. O PP vai fazer 24 em fevereiro. Tem essa mas questão PP também. É velho, né? Mas é que não faz sentido o Grêmio vender o PP, tem um processo de lançamento vagaroso, assim, o Grêmio lapida. O PP estreia em 2017, um jogo contra o Sport, é a primeira vez que ele surge no profissional. Ou seja, são 3 anos em que ele vai sendo trabalhado para entrar e dar conta do recado como ele deu. Então tem 6 meses para preparar, né? O Ferreirinha. 6 meses. Renato, bota ele em campo, Renato. Ferreirinha. Vender o PP não faz sentido pro Grêmio. Agora, entregando agora, não. Vai vender no fim do ano. Eu acho que até, vou te dizer, eu acho que nem na próxima janela, apesar dos 23, 24 anos, enfim. Porque, assim, é muito pessimista. Não, é que se o Grêmio, Pedro, se o Grêmio estivesse assim na situação da maioria dos clubes brasileiros, com o Pires na mão, devendo... Eu sei que o Brasil é formador, exportador, tudo isso aí eu sei, Pedro, que tem que vender jogadores e tal. Mas o Grêmio está em superavitar há 4 anos, o Grêmio tem um problema de time agora que ele precisa de jogadores, né? Não pode perder um jogador a cada 2 meses, aí não tem condições, Diogo, de fazer enfrentamento. Para a próxima janela, Diogo, a questão não é nem o Grêmio. A próxima janela já fica inviável de você conter a ansiedade do jogador. Você consegue contê-lo agora, no meio de uma competição, porque ele ainda tem Copa do Brasil e Libertadores para jogar. Ele daqui a pouco até uma seleção brasileira pode pegar, porque a pré-olímpica ele já pegou. Então essa janela você adia sem trauma. Mas a próxima eu já não tenho essa certeza. Tem a Olimpíada ano que vem. Ele deve, não sei, não dá para adivinhar. Não tem idade, ele já tem 24. Não, mas abriram a exceção, né, Pedro? Abriram a exceção, ele pode ir, sim. O que aconteceu foi o seguinte... Ano que vem ele pode ir. Todos porque podem o que aconteceu foi o seguinte... todos que estavam no pré-olímpico podem, né? Aumentou o limite de idade, como a Olimpíada seria neste ano, passou para 2021, ao invés de sub-23 vai ser sub-24. Aqueles jogadores que tinham idade em 2020 poderão jogar a Olimpíada de 2021. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe, Pedro. Olha o modelo de contratações que o Grêmio vem fazendo nesses jogadores de ataque que estão nesta posição, mas em outras funções também. Vamos pegar aqui, PP, Everton, Pedro Rocha, nenhum deles começou nas categorias de base do Grêmio criança, com 9, com 10, com 11 anos. E também não chegaram consagrados para o grupo principal. O Grêmio buscou esses jogadores e está buscando muitos outros quando eles estão na faixa de 16, 17, 18 anos em outros clubes. O PP, por exemplo, o Grêmio buscou no Foz, quando ele tinha 17, 18 anos de idade. O Everton tinha 16. Tinha 16 quando veio do Fortaleza.
Isso é trabalho de observação e todos com o mesmo modelo. Eles vêm por empréstimo, com um percentual, e aí o Grêmio, se eles derem certo, na base, o Grêmio paga. Quase sempre valores aí que não superam R$1 milhão. É o caso do Matheus Henrique também, que veio do São Caetano. O Diego Rosa, de 15 para 16 está muito certo. O Grêmio fez isso com o Rodrigues, né, Gabardo? O Rodrigues, também. O Grêmio tem uma parceria com o ABC. E o Rodrigues veio já com 21, mas tem esse menino, o Fernando Henrique, que é também chamado de Fernandinho, que foi de seleção sub-17. Ele jogou a final da Copa São Paulo, o Grêmio acaba de renovar. Esse menino é apontado como uma grande promessa. O Grêmio também trouxe o Jonathan Varela, que perdeu um pouco de espaço, é volante, mas dos três, até mais do que o Rodrigues, há uma aposta muito alta no Fernandinho. E o Grêmio compra 70% dos direitos. O ABC fica com 30%. Agora vocês vejam que modelo de negócio, né, e que transformação em relação ao que a gente se acostumou durante muito tempo. É claro que tem os jogadores que começam muito cedo na base, e aqueles que chegam consagrados para o grupo principal. Mas o Grêmio apostou, e outros clubes, o Inter faz isso também, no modelo intermediário. Vai buscar o jogador quando ele tem 16, 17 anos, por um valor mais baixo, fica com um percentual, ele vem primeiro por empréstimo. O Inter, com os estrangeiros que o Inter está buscando para a base, o Inter está fazendo isso também. E para isso precisa de uma observação muito bem feita, mas que está provando aí que está resultado. Tem os dois, né, Gabardo? Por exemplo, o Jean-Pierre, que é daqui até, por isso, né? O Jean-Pierre começou na escolinha, né? O Gui Azevedo, que veio de Apucarana, ele também veio novinho. O Gui Azevedo acho que veio, ainda não foi nem base, ele ainda era escola do Grêmio, seleção da escolinha. Ele veio pro Cristal, né? Porque até os 13 anos eles ficam no Cristal, a partir dos 14 já é o Dourado. Então tem os dois formatos, mas é isso, há uma rede de olheiros muito grande, espalhada, para já pegar esse jogador. E assim, casos como o do Rodrigues são muito raros. Eles vêm geralmente ali antes do 17, porque depois do 17 é muito difícil que tu consiga buscar um jogador. Até porque ele já está em algum outro grande clube, ou tu já percebe que ele não desabrochou, que ele não evoluiu o suficiente. Mas se eu sou o Romildo Bolzan, se eu sou o Romildo Bolzão e encosto no Renato, digo, Renato, sempre que tu puderes, bota o Ferreirinha em campo, porque o PP será vendido no final do ano. O Seguri está estraçalhando, ele está fazendo, ele jogou 6 jogos e fez 5 gols. Isso aí é mais do que, é quase o que faz o Messi e o outro lá. Claro, os adversários são outros, né? Claro. Mas se tu for ver, o roteiro é igual, porque quando o Everton estava no time, o PP foi o vice-artilheiro do Grêmio na temporada passada, só atrás do Everton. Porque o Grêmio terminava os jogos sempre com Everton e PP. Agora ele vai terminar provavelmente, se o Renato sair dessa história de só 3 volantes para se defender Grêmio, e tal, ele vai terminar o jogo com Ferreirinha e PP. O Grêmio começou a dinastia dos ponteiros esquerdos, tá? Começou no Pedro Rocha, passou no Everton, entrou no PP, tá chegando Ferreirinha, já deve ter uns 10 guri lá querendo fazer essa posição também, tá? Então vai vendendo e vai botando outro, entendeu? Mas enquanto esse que tu não vendeu, e quando tu puder, tá 2-0 o jogo, dentro da arena, tá ganho lá, falta 25 minutos, bota o Ferreirinha. Aí tá 3-0, bota com 10 minutos do segundo tempo, bota o Ferreirinha. E apronta o Ferreirinha, porque o PP vai passar nos trocos, tá na mão isso. Passar nos trocos aí, senão vai ser duro de entrar o Ferreirinha, né? 1-0, tá bom já. Mas foi um processo, Diogo, pelo qual passou o PP, né? A gente lembra que em alguns jogos o Renato posicionava o Everton mais pelo meio para a entrada do PP. E o Grêmio está trazendo agora, Pedro, o Tailon do São José. Só que o Tailon é do outro lado, ele é um canhotinho que joga pela direita. Mas é muito bom jogador, ele tem 18 para 19 anos. E Cátia, o Milton Machado do São José. O Léo Pereira do Ituano, 20 anos, que também é jogador de lado e velocista. Agora eu vou dar uma ruim para vocês, tá? O Milton Machado, que é presidente do São José, me contou que ofereceu para o presidente do Grêmio o atual ponteiro esquerdo do Atlético Mineiro. Você sabe quem é, o Keno, né? Keno. E o Grêmio não deu bola. Não, isso acontece também. Isso acontece. Quando isso alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás. Quando ele era guri, estava no São José. Ele estava no Santa Cruz. Ele era no Santa José. Ele é do São José, mas ele estava emprestado. Foi um brasileiro que o Keno e o Grafite era o ataque do Santa Cruz. E aí o Keno se destacou. O brasileiro que tinha o Léo Moura, Duda.
Lembra que o Léo Moura faz um gol contra o Inter aqui? Isso é 16, aquele então. time. Não, Mas ele tá no Santa Cruz, mas antes está no São José de Porto Alegre. Foi oferecido ao Grêmio e o Grêmio não teve interesse na sua contratação. Isso acontece, porque também a gente desconfia assim, o Milton Machado está querendo me empurrar um jogador dele aí, fazer um dinheirinho, mas não vou querer. Nas últimas... Não dá. Culpar o Grêmio, sabe por quê? Porque o Grêmio naquele lugar tinha Pedro Rocha, Everton, PP, tudo subindo. Então também. ali não tinha lugar para ele mesmo. Ele estava muito... É o caso, Guerrinha, do Ricardo Goulart, que passou pelo Internacional, ele teve uma oportunidade com o Falcão. Mas naquela época tinha Fernandão, tinha D'Alessandro, era difícil, né? Mas em 2011 já não tinha Fernandão, Pedro. 2011 foi erro de avaliação mesmo. Poderia maturar ele um pouco mais. Eu até olhei aqui, Pedro. Aproveita muito menos os seus jovens do que o Grêmio. É verdade, e continua. Se a gente for olhar o time, aparentemente o time que vai jogar na quinta-feira, eu vejo só o Heitor. Só o Heitor. Lomba, Heitor, que vai jogar, né, Cuesta, Moisés, Musto, Lindoso, que não joga o Musto, né? Edenilson, Bosquilha, Patrick, Galhardo e Abel Hernandes. Só o Heitor. O Grêmio já aproveita mais. E na emergência, né, Guerrinha? O Heitor na emergência. Não, e não temos nenhuma certeza de que ele será o escolhido, embora devesse ser. Eu lembro que o Cudê, depois da entrevista no Grenal, citou como ausências o Rodinei e o Moisés. Então, no conceito do treinador, daqui a pouco a hierarquia é outra. Mas eu quero lembrar quem nos ouve, Pedro, que um grande clube, para ser campeão de tudo, para ser um campeão extraordinário, ele precisa fazer a contratação estratégica que já está no mercado e que tem tudo para dar certo e que custa mais caro, mas também precisa fazer a contratação do jogador que ele cirurgicamente antecipou, viu antes dos demais e traz. Vou trazer Bayern de Munique para você. O Bayern de Munique está recontratando o Douglas Costa, que é um jogador que no Bayern jogou o melhor futebol da carreira dele. Era o Guardiola o treinador, ele jogava do lado direito, fechando para a perna esquerda. Ele estava voltando para lá. O Guardiola pediu ele, lembra, Maurício? Exatamente. Chegou o Guardiola pediu porque o Robin estava machucado. Mas, Diogo, o que o Bayern está fazendo também é ir a Portugal e trazer um jogador de 19 anos do Benfica chamado Thiago Dantas, que é uma promessa portuguesa. Por que o Bayern faz isso? Porque o Bayern foi campeão da Liga dos Campeões recentemente e o lateral esquerdo era um canadense que nunca ninguém ouviu falar na vida, chamado Davis. E quando você vê jogar, você diz, mas esse é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele não era famoso. Ele é um cara que o Bayern de Munique olhou, investiu, projetou que pudesse dar certo e fez a negociação. São os dois tipos de transação, Pedro, além do aproveitamento da base, claro, mas esses dois tipos de transação, de contratação, é que fazem um time campeão. E esse garoto que o Bayern está contratando, ele vai colocar no time B. Thiago Dantas, que tem 19 anos de idade, vai jogar primeiro no time B do Bayern de Munique, vai por empréstimo. E é algo que os clubes aqui no Brasil estão tentando fazer, né? De buscar jogadores nessa faixa de idade para tentar depois aproveitar no grupo principal. Mas tem uma questão, Gabardo, o Bayern de Munique, por exemplo, a Bundesliga, ela tem uma relação muito próxima. Por isso que a gente vê jogador canadense, jogador norte-americano com a Major League Soccer. Então eles buscam, tem um jogador do Dallas, e a gente entrevistou o ex-executivo do Grêmio, o André Zanotto. Dallas, André Zanotto, isso. E ele fala que, inclusive, ele foi fazer estágio no Bayern de Munique, é uma relação muito próxima. O que eles fazem? Ele buscou um zagueiro do Dallas, que é uma promessa, 19 anos, 20 anos, e ele está jogando no time B, né? E eles preparam o jogador. A diferença é que aqui no Brasil, os meninos entram para resolver, né? Que não é o que vem acontecendo no Grêmio. O Grêmio, como já tem uma estrutura pronta, os meninos entram e vão ganhando terreno, vão ganhando tempo, como aconteceu com o PP. Mas na grande maioria dos clubes brasileiros, o menino entra com 17, 18 anos e entra para resolver. Por isso que muitas vezes acontece dele não dar certo aqui no Grêmio ou no Inter, principalmente no Inter, que está mais premente, e depois estoura lá na frente. Tá, mas no Inter não dá certo, né? Porque eles não botam. Não, eles botam. E tem os que entram no tempo normal, ele tirou. Mas ele entra pra resolver, e aí o menino... Não, mas ele botou o Johnny e tirou. Ele botou o Heitor, tirou. Não sei se vai botar de novo, depois de jogar bem 2, 3 partidas. A velocidade de aproveitamento é completamente diferente, Léo. Vou lhe dar um exemplo, tá? O Inter no Brasileirão Sub-20, que recém começou, eu nem conheço um jogador de lá, eu não vi nenhum jogo do Inter. E o que eu sei é que, no Brasileirão Sub-20, que recém começou, o Internacional lidera. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi em janeiro, o Internacional foi campeão.
E comparativamente ao Grêmio, ao Santos, ao próprio Flamengo e recentemente ao Palmeiras, o Internacional subaproveita a sua base e não é do Cudê, tá? Isso é anterior ao Cudê. A promessa com o Cudê é que isso ia ser modificado. E a velocidade dessa modificação ainda é muito lenta. O Odair também não fez isso. O menino ele tem um tempo, né? O Zé Gabriel, por exemplo, ele entrou bem, começou muito bem, nos impressionou. Pô, olha só que... Só que ele oscila, quando o time cai de rendimento. Ele também não, oscila. Mas que ele entrou num lugar onde não precisava. Aqui fala um cara que defende o uso da base, né? Eu acompanho muito o futebol de base. Eu acho que o clube brasileiro, já que ele não tem outra forma de buscar receita, não consegue, pela questão de uma gestão que é perfil da entidade associativa, ele tem que viver da venda de jogador, ele tem que colocar os meninos. Mas é que o menino tem um tempo, porque assim, tu pega o Praxedes, tá? Vamos pegar o exemplo do Inter aqui, 18 anos. O Praxedes fez 18 agora em janeiro, fevereiro. Ele está jogando com meninos e daqui a pouco ele está jogando com adultos. Essa transição ela requer um tempo. Né? E muita gente o Tonhão entrou e deu-lhe bico neles. Deu, mas aí não jogou o Grenal, entrou o Paulo Miranda. Mas é que o Inter não tem feito isso, Léo. Por que o Inter contratou o Rodinei? Quer dizer, o Heitor, ele acabou entrando numa fogueira justamente por isso que tu está dizendo. Não se pensou em dar minutagem para ele, daqui a pouco no Campeonato Gaúcho, para quando precisar de uma situação de mais emergência. E outra, os jogadores agora, por uma questão de mercado, eles têm mesmo que ser aproveitados antes. Não se aproveita, não se coloca mais um jogador com 21, 22 anos, ele tem que entrar com 18, 19 mesmo. Mas, ô Diogo, vocês não acham que de repente a própria gurizada assim não se sente desconfortável assim com o fato de que vai entrar numa fogueira, vai entrar para quebrar galho e mesmo fazendo e desempenhando um bom trabalho, ele não tem garantia nenhuma que vai ter sequência. Aliás, muito pelo contrário, é quase garantido que não vai ter sequência, né? Então, tipo assim, como torcedor eu fico pensando assim, que bom que o Heitor fez um jogo razoavelmente bom, assim, dentro de um Grenal, que é um clássico, que é um momento de tensão para todos eles que vêm de categoria de base, que já se enfrentam nos Grenais de categoria de base desde que estão aqui no comecinho da trajetória deles, né? Aí ele faz um bom trabalho para daí, no jogo seguinte, quando é para ele ter uma sequência legal, vai entrar o Rodinei, que a gente sabe que não entrega tecnicamente quase nada, na verdade, assim, né? Então eu acho que a gurizada mesmo se sente, inclusive, desprestigiado nesse sentido, assim. A máquina dos outros clubes está mais azeitada nesse sentido, né? O próprio Praxedes, que o Leozinho agora exemplificou, quando o Praxedes estava para entrar no time, o Léo já falou assim, olha, ele já tem olheiros do mundo todo em cima dele, ou seja, mesmo que o Praxedes entre e faça um bom trabalho, ele não vai nem ter tempo para ficar no Internacional, porque ele já vai ser levado embora. Ele não vai dar nenhuma conquista para o Internacional, ele não vai chegar a ter tempo para isso. É essa máquina que tem que azeitar no Internacional, né? Deixa eu ver, Guerrinha, o que tu tá esperando o Inter quinta-feira contra o Bragantino? O que tu tá imaginando? Vai ser outra batata quente, Pedro. Vai ser jogo duro, complicado. O Internacional tá sem nada, depende muito da escalação do Internacional. O Inter tem que manter o Heitor e o Moledo, tá? Na lateral esquerda, continuar com o Endel. Eu até botaria o Léo para jogar. O Léo entrou bem no jogo lá e daqui a pouco já não está mais no time. No meio-campo, a primeira função, se tiver o Lindoso, vai o Lindoso. Se não tiver o Lindoso, vai o Zé Gabriel. Ou bota o Edenilson de primeiro volante. E tem que jogar o D'Alessandro. O D'Alessandro tem que jogar. E tem que jogar o Galhardo na posição de atacante final. Entendeu? E bota pelo lado do campo o Peglo, bota pelo lado do campo um velocista lá, esse argentino que tá aí, que também já tá congelado de novo, já nem aparece mais no time. Eu acho que tem que primeiro acertar a escalação do Internacional, e eu tenho muitas dúvidas se vai acertar, eu acho que não vai. Acho que vai voltar ao modelo antigo, o jogo é fora, daqui a pouco entende, nós buscando um ponto lá tá bom, se der para fazer 3, melhor, mas um ponto tá legal. Então depende muito da escalação. O jogo é batata quente, pode ter certeza que é batata quente. Pois é, Maurício, tu concorda com isso? O que acontece com o jogo do Bragantino depende muito mais do Inter. É só você olhar a posição do Bragantino, que está em zona de rebaixamento. Ele é muito menos protagonista do jogo do que o Inter pode ser como vice-líder.
Então as escolhas são fundamentais, o acerto das escolhas é importante demais para o Inter ter alguma chance de sucesso fora de casa, o Inter que não ganha tanto tempo, nem em casa nem fora. O D'Alessandro começar a partida me parece uma necessidade para que você tenha criação, e quando o D'Alessandro puser a língua vermelha na camiseta vermelha, você tira e terá outras 4 modificações por fazer. O Heitor, naturalmente por mérito, passou à frente do Rodinei para ocupar a lateral direita. O Edenilson, com a cabeça no outro lugar, precisa voltar para o Campeonato Brasileiro, para o Inter é fundamental. E o Patrick, que já chegou a ser muito importante, ganhou a posição por mérito, ele recentemente, desde a volta da lesão, são 2 partidas, a terça passada e o sábado, ainda não é um jogador nem parecido com aquele que se machucou. A lesão muscular causou um preço nele, que foi diminuição de velocidade, diminuição de intensidade, de força. Ele está em processo de recuperação. Mas acertar as escolhas já melhora muito, Pedro. A começar pelo Heitor, e você ter a criação no meio-campo e tira quando o homem cansar, também ajuda. Eu acho que tem outra mudança, Pedro. O Inter deveria pensar. O problema é que ele não encontrou ainda esse jogador, né? Para ao lado do Galhardo, deixando ele como centroavante, mais adiantado, último homem, que é como ele vem rendendo e fazendo gols, um jogador de um pouco mais de mobilidade ali do lado dele, que não seja o Abel Hernandes. Está um pouco pesado ainda, enfim. Não foi o Marcos Guilherme, que tem velocidade, mas, enfim, entrega pouca qualidade técnica. O Leandro Fernandes, talvez. Mas talvez o João Peglow, que é um menino da base, que é campeão mundial sub-17 e que quando entrou sempre com muita personalidade pedindo a bola, talvez ele possa ser uma alternativa para o Inter aí, que não está encontrando um jogador assim. Um time tem que ter um atacante que tente driblar com um pouquinho mais de velocidade, pelo menos. E com isso tu volta com o Galhardo lá perto da goleira, né? Porque ele tem o último toque, né? Ele não é centroavante, mas ele sabe jogar onde está o centroavante. Sabe, ele tem o último toque, ele tem essa capacidade de conclusão. Isso é uma insistência, bem sucedida do Cudê, hein, Guerrinha? A justiça se faça. O Cudê, que tem errado em escolhas, a gente tem apontado. O Thiago Galhardo, como homem terminal, é uma escolha, um posicionamento, uma confiança do Cudê que deu muito certo. Mas vamos deixar claro que foi uma urgência, porque quando chegou o centroavante, ele tirou o cara de lá de novo, já botou o Abel lá, né? Vamos deixar isso claro. Quando ele acertou e disse, não, mas já tá certo, então tira de lá, bota o outro. Eu não sei se o Yuri Alberto tem condições e não sei a maneira que ele atua, mas de repente pode ser um jogo para ele começar a jogar também, junto com o Galhardo. Se ele é de movimentação, ele tem, né, Guerrinha? Mais mobilidade que o mais mobilidade. Não, o Abel já disse para vocês semana passada. O Abel já disse para vocês semana passada. Vamos tirar o cavalo da chuva. O que tu quer do Abel, Guerrinha? O Abel é um Trellis uruguaio. O Guerrinha quer distância. O que tu quer? Distância. Já é uma coisa boa. Mas, pelo menos o Abel fez um gol. Não, concordo com o Guerrinha. Eu acho que o Abel está muito abaixo do que o Inter precisa. Mas pelo menos ele fez um golzinho, fez 2, né? Ele fez 2 num jogo. Mas parou também depois, tem né? Uma questão, Gabardo, do Abel, que eu prefiro esperar um pouco mais do Abel. Até acho que ele poderia está rendendo mais, como disse o Guerra, né? Eu tenho esperado um pouco mais de ti, tu não me dá. Eu tenho esperado um pouco mais de ti, tu não me entrega. O Léo é combativo, o Léo argumenta com brilhantismo, não vem com essa. Não se entrega, isso aí. Ele veio. Inclusive eu atendo as tuas chamadas de vídeo. Isso, né? isso. Tu com o torso nu, e a gente conversa sobre futebol, sobre a vida. Mas eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. A próxima vez que eu te ligar com uma imagem, tá? Eu vou colocar uma camisa porque eu vi que tu mostrou um certo interesse que eu não gostei, tá? Ele já me ligou nessa falta de traje também, viu, Léo? Foi um negócio assim. Isso. Tira print, Léo. Eu achei que fosse exclusividade minha, Andressa. Não fica te achando que ele também liga pra mim sem camisa. Tira print, Andressa. Não, eu mandei pra ti, eu vou te mandar, Malenotti. Eu fardado dos meus treinamentos físicos para ficar cada vez mais lindo. Também, bonitão. Só eu não recebi essa ligação aí, hein? Hein? Só eu não recebi essa ligação em vídeo. Vou te mandar, o Gabardo. Vou te mandar, Gabardo. Também vou botar no grupo do Sala aí pra vocês se encantarem, tá? Ruder Segurança, olha aqui, ó. Ruder Segurança para seu condomínio, tranquilidade pra você. Barulheira. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida.
Estamos de volta, 1h39, o Aurora Reserva Char. O Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, disse que o Renato pode estar no terceiro esquema, pensando na possibilidade de jogar com 3 jogadores zagueiros, 3-5-2. E eu confesso que eu gosto muito desse esquema, porque ele estaria aproveitando um grande jogador que está no banco de reservas, que é o David Braz, que é sempre um jogador correto nos jogos do Grêmio, poucas vezes falhou, e que poderia soltar os laterais agora com o Diogo Barbosa de um lado e o Orihuela do outro, e a partir daí colocar só jogadores de armação ali pelo meio, porque já tem zagueiro para marcar, e aí eu acho que o Grêmio seria melhor. Eu gostaria de discutir isso com vocês. Ô Pedro, no ano passado, Pedro, posso começar a me inscrever? Não, vai lá, pô. No ano passado, eu e o Pedro fizemos esse jogo. Eu acho que era o Pedro, sim. Grêmio e Juventude, jogo da volta da Copa do Brasil. E o Grêmio tinha feito 2-0 em Caxias. E no jogo de volta, o Renato testa algo que eu não tinha visto. Não sei se depois acho que ele não voltou a testar. Ele recua o Maicon para jogar atrás da linha de zagueiros. E ele bota mais atacantes. E o Maicon fica jogando como um terceiro zagueiro, né, um líbero, saindo com a bola e começando as jogadas ali de trás. Será que ele não está pensando nisso no Maicon? O Maicon fazer algo como o Matheus fez na mas e qual é o restante da formação daí, Léo? Não, mas por que não os 3 zagueiros? O Maicon, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Quem sairia? Com o Jean-Pierre? Não. Seria assim, ó. Seria Jeromel, o Maicon de líbero atrás na linha, poderia ser, né? E o Kahneman. E aí ele deixaria o meio-campo com o Darlan e o Matheus. Pode ser. Não, eu faço diferença. Quem sairia? Eu quero saber, para botar o terceiro zagueiro, tira quem o Lucas sairia? Silva. Tira o Lucas Silva, bota... Tá, não, tudo bem. Tá, tira o Lucas Silva, entra o Maicon. O Maicon vai jogar de zagueiro. Não entra o Maicon. Entra o David Braz. David Braz. Então, sim, o Maicon entra no lugar de quem? O Maicon joga na frente. Maicon, Matheus Henrique e Maicon, Matheus Henrique. Agora é que eu quero saber como é que faz. Quem é que sai? Então saiu o Lucas Silva. Sai alguém da frente. Sairia o Davi. Não, o Lucas Silva já saiu, tá. Tem que sair mais 3 zagueiros, 2 volantes, são 5. Dos 3 do meio e os da frente, quem é que sai? Não sei. Falta 4, tem 4 para tirar um. Tem que tirar o ar para jogar o Maicon. Para jogar o Maicon, sai o Darlan. Não, vocês. Sai o Darlan. Não. A conta do Guerra é pegar alguém do ataque, Guerra. Exatamente. Vocês não estão raciocinando. Se tu vai botar o terceiro zagueiro, tá? E no caso ser o Pedro David Braz, tu tem que tirar alguém da frente. Sai o Lucas Silva. Alguém da frente, porque vai jogar o Maicon no lugar do Lucas Silva. Sim, mas eu tô te falando, o Maicon sai o Darlan. Não. Mas continua faltando um, tem que sair o da frente. Falta um igual, senão vai jogar com 12. Com 12 vai perder. Com 12 perde no tribunal. Tem que tirar um. Não, gente, não. Daí sai o Alisson. Não. É isso, como tem que tirar um da frente, Léo. Tem que sair Então vamos lá. Eu vou fazer pra ti aqui, ó. Só conta que eu vou fazer. Vanderlei, 1. Orejuela, 2. Jeromel, 3. Começa pela zaga. Não. Aqui, ó. Tá, então tá. Jeromel, David Braz, Kahneman, 4. Certo. Orejuela, 5. Aí os dois. Tá. Maicon, 6. Maicon. 6. Matheus Henrique, 7. Diogo, 8. Tá. Jean-Pierre, 9. 9, PP, Alisson. 10. Então tem que sair um da frente. Então tá bom, chegamos à conclusão. Alisson. Ou Diego Souza. Não dá, aí dá 12. Aí dá 12. Dá 12, Léo. Dá 12. Aí não vai dar, e vai perder no tribunal. Aí tem que contratar advogado. Tem que sair o Alisson. Nessa configuração sai o Alisson. O Maicon no lugar do Lucas Silva, para ficar o terceiro zagueiro, tem que tirar um cara da frente. Me parece que seria o ficha 1 o Alisson aí nesse caso, né? Porque o PP está consagrado, o centroavante, o Renato não admite jogar sem centroavante. Seria assim nessa ideia. E abrindo o lado para os alas jogarem e fazerem a profundidade. O Jean-Pierre volta a não jogar e fica o Alisson, né? Porque o Jean-Pierre não joga nunca, né? Bom, se o Jean-Pierre não voltar a jogar e tu botar o Maicon com o terceiro zagueiro, como levantaram aí, o Grêmio não dá nenhum chute no gol. Aí não dá pra ser, não. Sem o Jean-Pierre, esse esquema nem nasce. Eu vou dizer o que eu sei. O Renato testou, antes do Grenal, o esquema com 3 zagueiros, com os 3 que... o Rodrigues junto, né? Porque jogaram o Paulo Miranda e o David Braz no Grenal. Como uma alternativa para o decorrer do jogo em caso de necessidade, o que ele acabou não utilizando. Foi testado o esquema com 3 zagueiros antes do Grenal. Tá certo, Gabardo, tá certo. Deixa eu só voltar aqui, porque senão eu vou passar por louco, Gabardo, só um pouquinho.
Eu montei um time aqui, pra mim tem 11. Até 11 eu ainda sei contar. Vanderlei, Jeromel, David Braz e Kahneman, tá? Aí a linha de 4. Orejuela, Maicon, Matheus Henrique e Diogo Barbosa. Aí então, 3 na frente. Alisson, então, Diego Souza e PP. 8 mais 3 é 11. Não, mas aí não, e o Jean-Pierre. E o Jean-Pierre. Não, o Jean-Pierre não tá jogando. Não, então tá. Não, o Jean-Pierre esse tá time fora, sem tá. o Jean-Pierre passa meio ano sem fazer um gol. Tá bom, então, tá bom. Mas não é esse o time que ele treinou, que ele pensa. Não é esse aí. Esse é o que nós pensamos. O que ele pensa não é esse, porque esse não ganha. Ele está pensando em ter um terceiro esquema para tentar adequar uma solução melhor. Eu acho que o Gabardo matou a charada. É para momentos de emergência. Emergência, tu mete o terceiro zagueiro, tu tira o homem da frente. Perfeito, tá ganhando, jogo duro, vou segurar, terceiro zagueiro, perfeito, vou liberar os laterais. Tá tudo legal. Vou começar o jogo. Não, começar o jogo não dá. Pelo que eu sei, ele chegou a pensar até em fazer isso no segundo tempo do Grenal, mas aí com as mudanças que acabaram acontecendo no decorrer do jogo, ele não colocou em campo. Para quarta-feira agora, contra o Coritiba, o Diogo Barbosa entra no lugar do Cortez. O Alisson deve ficar de fora desse jogo. Ele sentiu um problema muscular. Ainda não está confirmado, mas o Alisson poderá ficar de fora. Aí teria como alternativa o Robinho, o Ferreira ou o Luiz Fernando. E o Maicon deverá jogar no lugar do Darlan. O que eu imagino é que o Renato vai manter o esquema. Ele poderia escalar Vanderlei, Orejuela, de novo Paulo Miranda e David Braz, e o Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, e aí o PP, né? No lugar do Alisson, ou Robinho, ou Ferreira, ou Luiz Fernando, e o Diego Souza como centroavante. Não é o ideal ainda, né? Não é o ideal. Sem o armador não é o ideal. Porque o Maicon vai ter que fazer o papel do armador e o Maicon jogando de costa não é o mesmo jogador. Esse é o problema, Guilherme. Não é o problema, não é ainda o ideal. O Grêmio sim, mas o problema é que o armador do Grêmio nunca tem condição de jogar. Mas esse não está, né, Pedro? Então tem que contratar outro, Pedro. Mas tem que ter o armador. Mas é que a questão Porque senão tu vai liberar os laterais, alimentar eles, para eles levantar a bola na área. E aí tu vai ficar na dependência do Diego Souza. Tu não vai esperar o PP fazer o gol de cabeça, né? Tu não vai esperar o Alisson, vai fazer um ou outro, mas o cabeceador vai ser um só. Não, tu tem que ter o armador para utilizar a velocidade do PP, para utilizar a velocidade do Ferreirinha, do Luiz Fernando. Tem que ter o armador. Hoje o que teria no grupo para fazer essa função seria ou o Robinho ou o Isaac, que não tem as características talvez mais apropriadas, mas é o que tem, né? Para aquela função. O Robinho pode jogar por ali e o Isaac também. O Robinho está troteando, né? Não está bem fisicamente. Pedro, você hoje colocou na sua coluna a simpatia pelo esquema de 3-5-2 e fez uma citação que foi de um dos times que eu vi jogar futebol mais bonito desde o ano 2000 para cá, que é o Tite de 2001, que contava com 3-5-2 de zagueiros com capacidade de saída, com laterais apoiadores e, especialmente no seu meio-campo, contava com peças complementares que faziam aquele esquema funcionar, que era o Eduardo Costa de primeiro volante, bom primeiro volante de seleção brasileira, inclusive, Paulo César Tinga fazendo aquele ir e vir entre as áreas, e o Zinho, que era o armador do time, com 2 adiantados à frente. O Varley, o Zé Mário, Fábio Carioca, não, o Fábio aquele que era do Flamengo. Rodrigo Fábio. Não, o Rodrigo Mendes é posterior. O titular na época era Varley e Luiz Mário. Então Pedro, aquele 3-5-2 funcionava. Tinha Marcelinho Paraíba também. Bem. Mas se você fizer um 3-5-2 sem armador, você passa séculos sem fazer um gol. Você passa a ser um time que só se defende. Mas aí não é. O Grêmio tem um péssimo ataque no campeonato sem armador. Vai fazendo muito pouco gol. Aí é como disse o 3-5-2 Duda tem que ter o meia. Desculpa, Duda. Claro, é isso. Mas o 3-5-2 tem que ter o meia, né? O Guerra tem razão. Também. Aí o 3-5-2, o que eu montei aqui, que se ele tem Alisson e PP, aí não é 3-5-2, aí é 3-4-3. Porque esses jogadores têm que jogar pelas pontas, eles são jogadores de ponta. E aí os alas, o Orejuela e o Diogo vão ter que entrar pelo meio. O 3-5-2 dele poderia ser, o 3-5-2 dele poderia ser Vanderlei, Jeromel, David Braz e Kahneman, Orejuela, Matheus, Maicon, Jean-Pierre e Diogo, PP e mais um. Pronto. Isso aí. Vai estourar num da frente. Essa é assim. Aí tudo bem. A ideia é essa. Agora, aquele 3-5-2 do Tite, que é o que a gente lembra sempre, porque ele de fato era muito ofensivo,
A gente tem que lembrar também, teve pré-temporada, ele foi muito treinado. É um esquema que tem movimentações diferentes. Assim. Agora o Renato não tem tempo nenhum para treinar. Era onde eu ia chegar, mas não conseguia. Era o que eu queria falar. Não, eu estava tentando falar ali antes bem isso aí. Para fazer isso tem que treinar. O Grêmio não tem... O Renato fala invariavelmente que não tem tempo para treinar. Mas ele disse que treinou. O Gabardo falou ali, eu confio muito no Gabardo. Se ele treinou. Mas tu acha que ele vai colocar em prática numa fogueira que tá a sequência, com o Grêmio precisando vencer, um esquema que ele não tem a segurança que possa dar certo? Nossa, bom, mas tem que avisar para ele. Tem que avisar para ele, Duda, que os esquemas que ele está colocando em campo têm dado pouco resultado. Ele tem 8 empates no Campeonato Brasileiro. Ele precisa fazer alguma coisa. Não, eu tô abrindo o questionamento. Pedro, será que ele arriscaria fazer um 3-5-2, ser execrado de novo pior vai ser difícil. Pior, não sei. O problema uma coisa só eu concordo. Só para concluir, que eu não consegui falar ainda. Depois eu falo e não falo mais. Dá para atacar. Sempre. Não, capaz. Eu quero. Dá para atacar. Dá para no 3-5-2. Se tu não tem um armador, como o Grêmio está tendo dificuldade para ter, mais do que nunca, os alas são as coisas mais importantes desse esquema. Porque senão tu não reforça a tua zaga para jogar 2 caras espetados. E os 2 alas do Grêmio são extremamente ativos lá na frente. O Orejuela, para mim, é uma das maiores afirmações do ano. É o cara que criou uma alternativa que o Grêmio já não tinha mais, que era essa jogada de combinação com o Alisson. Beleza. Depois o Alisson do Edilson sairia, eu acho. Depois do Edilson não tinha. Eu concordo com a formação Grêmio, onde Duda, sai o Alisson. Mas assim, os extremas serão as construções. Não é o esquema o problema do Grêmio. O problema do Grêmio é a falta do armador. Tu vai enfrentar um time que... Olha só, olha o que é o 3-5-2 esse. Tu tem 3 zagueiros e o adversário tem um homem só na frente. O que fazem os outros 2? Ficam jogando pauzinho lá atrás. Ficam lá conversando, jogando pauzinho. Essa é a contratação mais urgente do Grêmio. O meia. É o jogador, o centroavante o Grêmio tem, não tem o reserva, mas tem. Meia, hoje o Grêmio não tem nenhum. Tem o Jean-Pierre, mas que não pode jogar nesse momento. É a contratação mais urgente do Grêmio nesse momento, é o meia. Então, o Jean-Pierre não pode jogar nesse momento, né? E em outros momentos ele não pode jogar também. Agora é pela questão da Covid. O Jean-Pierre estava... Só um pouquinho, gente. Quando o Thiago Neves jogou contra o Fortaleza... Foi contra o Fortaleza o último jogo dele? Foi contra o Fortaleza. Que o Thiago Neves entrou, que foi aquele primeiro tempo, o Jean-Pierre era reserva do Thiago Neves. Inclusive o Jean-Pierre entra no lugar do Maicon para ser uma espécie de um volante. E aí o Thiago Neves até melhora, joga mais perto do gol. O Jean-Pierre não me parece um jogador da ponta de lança do Renato. O cara que o Renato pensa para fazer o time a partir dele, né? O meio o Grêmio tem, o Grêmio só não está usando, né? O Grêmio tem um fato prático. O Grêmio não tem o Jean-Pierre, certo? Tem problemas de criação. Qual é o jogador mais perto de criação, de talento, de fazer o time rodar, de dar giro, de bola, enfim, perto da área do adversário que o Grêmio tem? Posso te dizer quem é que é o... Não, então, sabe quem ele imagina que seja? Robinho. Tá, mas na minha opinião, pelo menos modesta, é o Michael esse jogador. Então, tem que pensar em utilizar bem o Michael. Tem que pensar em utilizar bem o Michael. Como disse o Guerrinha, olha, se botar ele lá mais na frente de costas, não vai aproveitar bem o Michael. Eu também acho que o Jean-Pierre não é o jogador dos olhos do Renato. E vou explicar por quê. Primeiro que ele pediu para contratar o Thiago Neves. Que ele já tem o Jean-Pierre, o Thiago Neves joga muito menos que o Jean-Pierre. Mas, não dá para comparar. Bom, aí ele tem, saiu o Thiago Neves. Muito bem. Bom, mas olha, vamos buscar outro. Buscou o Robinho. Joga muito menos que o Jean-Pierre. Mas isso prova que o Jean-Pierre não é a menina dos olhos do Renato. Por isso, Guerra, eu penso naquela ideia do Maicon. E eu não acho tanto descabida. Vou voltar aqui. Naquele jogo contra o Juventude, o Renato fez um teste e ele disse: terminei o jogo com 3 zagueiros. Ele já tinha pensado nisso lá atrás, fazendo uma observação. O que acontece? Tu consegue usar o Maicon, e aí, como tu disseste, se o adversário vier com um atacante, vai ficar jogando pauzinho? Não, aí tu avança o Maicon. Né? Aí tu avança o Maicon, e aí tu refaz o esquema, porque é um jogador que te permite mudar a forma de jogar sem mudar o jogador. Eu não sei se o Renato daqui a pouco não pensa nisso. Aí tem uma possibilidade de aproveitar o Maicon jogando de frente, começando a jogada. Até porque o Grêmio tem usado muito a saída de 3. Muitas vezes o Matheus Henrique vem buscar a bola entre os zagueiros, quase perto do Vanderlei, para começar o jogo.
Eu não sei, eu tô desconfiado de que o Renato tá maturando uma informação, isso. Depois e vocês estão esquecendo... uma informação importantíssima. É que só amanhã... Só dar um pitaco. Eu acho que com as últimas atuações o Lucas Silva, ele é titular. Ele é titular, mesmo que faz um 3-5-2 aí, eles vão pensar num volante um pouco mais para cima. Ele não ia ir atrás de volante que nem o Homem-Pássaro lá, que ele queria porque queria. Tá, deixa eu lembrar o seguinte, agora dia 8, tá? Informação importantíssima. Zé Pneus, 20... Estamos de volta, 2h03. O Pix está chegando no Banrisul. Deixa eu lembrar Pedro, também... Só para fazer o registro, Pedro, que a galera nos cobra do interior. Além de Juventude Cuiabá, que é um jogaço na Série B hoje, tem o Brasil contra o Avaí na ressacada. Vale lembrar que o Ipiranga está no G4 da Série C há algum tempo já. São José está tentando dar uma recuperada. E o Caxias na Série D está cumprindo aquelas nossas expectativas, né? Está voando, ganhando de todo mundo. Teve um acidente de percurso no fim de semana, né, Diogo? Tomou 2 gols de contra-ataque do São Luís, mas foi bem acidente mesmo. Mas tá bem na competição. Ou seja, o interior está indo bem, é isso, né? E está indo na única chance que tem de sobrevivência, né, Gabardo? Que é calendário nacional. Não tem salvação para os clubes do interior sem um calendário nacional, com o ano todo, trabalhando categorias de base, como o Brasil não fazia e agora passou a fazer. O Juventude faz há muito tempo. Olha o que o Juventude está ganhando de dinheiro com o Alex Telles aí. Esse é o caminho. Eu estou muito preocupado com uma outra coisa, que é o desinteresse das pessoas pela seleção brasileira. Pelas pessoas, pelos jornais, pelas rádios, a gente fala pouco na seleção brasileira, os convocados não tem discussão se tinha que convocar aquele, se não tinha. Antigamente não convocava o fulano, dava uma briga numa cidade, tal. Nada mais acontece, está tudo tão insonso, assim, tudo, sabe? Mas eu atribuo parte disso à pandemia, Pedro. A seleção brasileira, entre as coisas que vão para a cabeça da pessoa que gosta de futebol, primeiro a volta do futebol como um todo, em segundo o seu clube do coração, que é o da sua proximidade, e a seleção brasileira nesse contexto ela vai ficando muito distante, entre outras razões porque todos os jogadores, ou quase todos da seleção, atuam fora do país. Então você não tem aquela proximidade epidérmica, assim, de você ver o cara jogando quarta e domingo no seu estádio, você não tem mais isso há muito tempo. Mais uma pandemia, aí você só vai ter noção mesmo no jogo de sexta, se o Brasil der a resposta positiva que a gente imagina, aí você vai ter um interesse maior, a seleção voltou, a seleção encantou, eu não vou nem contar, a seleção ganhou. Ganhar da Bolívia é muito mais do que obrigação, né? A questão aqui é você conseguir ganhar com convencimento. E entre os jogadores que o Tite convocou e acertou, me falta um, Pedro. Me falta um. O Gerson, do Flamengo, não é só para ir para o grupo da seleção. O Gerson é titular do meio-campo da seleção brasileira. Tá, mas a seleção brasileira, depois que perdeu a Copa do Mundo, ela fez uma série de amistosos, jogou em campo, nada a ver, aqueles jogos caça-níqueis que desprestigiam o futebol brasileiro. Não sei por que a CBF deixa isso. Joga num campo lá nos Estados Unidos, que é de outra coisa. Sim, vende, mas impõe algumas coisas, né? Não impôs, agora vai ter que refazer quando o contrato terminar. Até lá, será que vai refazer ou vai olhar? Jogar. Tem um outro motivo aí, Maurício Pedro. Um outro motivo. Aí fez uma Copa América. Olha, com jogos muito ruins. Mas ganhou a Copa América? Sim, vai ter ganhado da Bolívia. Tem que ganhar a Copa América. Tá? E a Copa América não quer dizer que nós vamos jogar depois contra adversários europeus da Copa do Mundo e vamos ter sucesso. Porque Copa América o Brasil ganha, tá? Vai lá que seja. Bom, mas, jogando mal, né, cara? Sei lá. Tem outro motivo, Pedro. Tem um outro motivo que contribui para esse desencantamento com a seleção brasileira. Que os jogadores, Diogo, desde muito tempo, eles saem do Brasil, muito cedo eles não chegam a ter um envolvimento grande com seus clubes. O Casimiro não chegou a ter um grande envolvimento com São Paulo. Está muito baixo. Está muito baixo, não ouvimos nada do Diogo. E só para acrescentar, eu acho que tem um outro negócio aí que fica muito chato, Pedro, que é o formato das eliminatórias para a Copa do Mundo. É muito longo, né? É muito demorado. E a gente já sabe quem é que vai se classificar para a Copa do Mundo. Que o Brasil vai se classificar, a Argentina vai entrar, o Uruguai vai entrar também. Claro que vai ter briga ali pela quarta, pela quinta vaga. Mas é um formato que é chato, que não é legal, é muito demorado. Acho que isso tira a atratividade também dos jogos da seleção brasileira. Mas teria alternativa, Gabardo, como em termos de calendário, cara? Tipo, antigamente era por grupos. Antigamente era por grupos, né? Tu pode fazer três quadrangulares, classificar os 3 primeiros e o melhor segundo. E aí tu tem os 4 da... Não, teria que ser 2 triangulares e 1 quadrangular. São 10. Que são 10, né?
São 10. Houve uma ideia, Duda, pela questão da pandemia, que seriam 2 pentagonais. Mas isso foi logo abandonado, né, Gabardo? Surgiu assim, mas não seguiu adiante. Mas era uma boa ideia, né? 2 grupos de 5 se classificam os 2 primeiros de cada grupo e o outro vai para repescagem. E tá feito, né? O grande problema nesse ciclo, Gabardo, e a gente vem conversando muito sobre isso no mundo da Copa, é que as seleções sul-americanas, mais uma vez, elas não vão ter enfrentamento com as europeias antes de uma Copa do Mundo. Foi um problema isso, o Tite pediu amistosos antes da Copa, a gente lembra, a seleção inclusive enfrentou a Croácia, né? Croácia, cara, ganhou de 1-0. Ganhou, isso. Porque a seleção... Acho que tu tava lá, né, Gabardo? Tava lá. Esse jogo. Faltava um mês pra Copa, né? Só o Gabardo que viaja. Foram 2 amistosos. E hoje em dia, né, Léo? Hoje a dificuldade é a seguinte: com a tal da Liga das Nações, que a UEFA inventou por lá, não tem mais data para jogar contra sul-americano e nem é interesse dos europeus jogarem contra sul-americanos. O que antes eles faziam em data FIFA como amistoso, eles agora têm uma competição que lhe dá uma passagem para Euro, que lhe dá título, é mais uma faixa. Portugal, por exemplo, hoje é campeã da Eurocopa e da Liga das Nações, olha isso. E essa Liga das Nações, ela tem 4 divisões. 4 divisões. Então, assim, eles separam as seleções, né? E tem rebaixamento e tal. E quando tem rodada, não sobram seleções. Não tem com quem tu jogar na Europa. Né? E eles ficam jogando entre eles. Como eles já levam os nossos principais jogadores para lá, fica tudo muito reduzido ao que se faz na Europa. E quando vai para uma Copa do Mundo, tu não tem uma medida exata do que a seleção pode fazer. A seleção sobrou na última eliminatória a partir da entrada do Tite. Só para te dar uma ideia, aproveitando a presença do sempre viajante, está sempre com a mala pronta, Eduardo Gabardo, e deve ter uma panelinha ali com os chefes ali, porque eu só vejo ele viajar. A seleção brasileira está jogando contra o Gabão, que o Eduardo Gabardo foi lá. Quase deu o Eduardo Gabão, né? Viu? Haiti. O Eduardo Gabardo fez jogo de Brasil e Haiti e no Haiti. Porto Príncipe, a capital lá, né? Porto Príncipe. E do Gabão, Libreville. E também Roman, que a capital é Mascate. Olha onde é que o Gabardo andou com a seleção brasileira. Então, o que a seleção brasileira está pegando agora? Times asiáticos, times africanos. Lá da Austrália não pegou ainda, mas é o que está sobrando, né? Nem México, Estados Unidos está fazendo. Pensa só, a UEFA. Austrália. A UEFA na Austrália contra a Argentina e contra a Austrália. A UEFA ela é tão forte, né? Ela já pensa em fortalecer o seu campeonato de clube, excluindo o campeonato mundial de clubes, né? Ela entende que a Liga dos Campeões ela é muito mais forte, né? Então a UEFA entende, vamos nos juntar aqui, porque nós temos as principais seleções, só tu vê quem são os últimos campeões do mundo, e vamos fortalecer aqui, e o resto que se rale. A UEFA pensa nela, fortalecer o produto dela, os países dela, e vocês que se virem, querem jogar a Copa do Mundo, joguem vocês, a gente vai se preparar aqui. E tem uma questão, claro, a gente tem que entender que futebol, né, Pedro, é uma questão de mercado, né, de mercado consumidor e tal, mas há um problema sério que vai ser resolvido quando tivermos 48 seleções, e eu não sei se isso é bom para o nível técnico da Copa do Mundo, mas, por exemplo, a África... A África ela tem 55 nações e tem 5 vagas. A Europa, né, a UEFA, ela tem 53 países e, se eu não me engano, o Gabardo acho que tem de memória mais fresca, mas são 15 ou 16 vagas. Isso, 15 ou 16 vagas. Eu acho que são 15 mesmo, Pedro. Então, assim, olha a desigualdade. Tem a questão econômica, tem a questão mercadológica, tem. Mas se tu quer difundir o futebol, se tu quer potencializar outras nações, quer oportunizar, democratizar o jogo, tem um desequilíbrio muito grande, né? Não, mas vem cá, a seleção, a Copa do Mundo com 32 seleções, já tem muitas seleções que não tem o que fazer lá. Tu imagina com 48. Tu botar quantidade, tá? Tu acaba perdendo a qualidade, certo? Sim. Tá? Então, por isso é que a UEFA tá vendo. Quer dizer, daqui a pouco tu vai fazer um campeonato mundial que tem, o campeonato mundial de clubes, que tem um clube da Europa e um clube da América do Sul. O resto é figurante. Mas o Mazembe ganhou um dia. Sim, é zebra. Né?
Porque normalmente quem ganha é o Internacional do Mazembe. Acontece no futebol. Mas em 99% dos casos joga o sul-americano contra o europeu. E é um único jogo que tem graça. O resto, tu já sabe quem é que vai ganhar. Ou a disputa entre eles lá que não chama a atenção de ninguém. A Europa tem 13 vagas diretas, 13 diretas, mais uma pela repescagem. São 14 no total. A África tem 5 e a Conmebol tem 4 e mais uma pela possibilidade pela repescagem, que normalmente dá, né? Aí ficam 5. Eu não sei se o Léo ia acrescentar alguma coisa. América do Sul tem 4 ainda? Tem 4 e mais uma pela repescagem. Claro que a partir de 2026 muda tudo, porque aí passam a ser 48 seleções na Copa do Mundo. A partir de 2026... Isso que eu estou dizendo, é um absurdo, cara. Aí o próprio modelo de eliminatórias vai mudar, né, Eduardo? Porque não faz sentido você fazer uma competição como a atual, que é longuíssima, para classificar 5. Se você vai classificar 10, por exemplo, se dobrar o número, a eliminatória passa a ser de uma chatice interminável, porque 10 seleções de um continente, olha só. Classificam 5, imagina. O Pedro, eu só queria voltar num assunto rapidinho do Juventude, porque esse jogo do Juventude hoje é muito importante. O presidente do Juventude deu uma bela entrevista ontem por Debona no programa e falou dos números. Eu peguei meio no finzinho, mas o Juventude faturou um dinheirinho legal, viu? Demais. Bom, essa venda do Alex Telles vai dar aí 3,5 milhões, né? 3 milhões e 500 mil reais para o Juventude. Esse dinheiro ele vai para o ex-presidente Roberto Tonieto, que foi presidente do clube até 2018, que aportou muito dinheiro para manter o Juventude com saúde financeira. Então ele vai receber, né, naturalmente, esse dinheiro. O Juventude vai ter uma novidade no grupo para esse jogo de hoje contra o Cuiabá, que é o Carlos Eduardo, ex-jogador do Grêmio, revelado pelo Grêmio, pela primeira vez será relacionado na Série B. O Cuiabá é o líder, tem 28 pontos. Esse jogo é muito importante porque o Juventude está disputando a vice-liderança com a Chapecoense, que está fazendo uma grande campanha. Joga 5 a Chapecoense. E tem 2 jogos a menos. A Chapecoense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto hoje. A Chapecoense tem o Christian, centroavante da dupla Grenal, como um diretor, numa parceria que é feita com a empresa aqui de Porto Alegre, a Success Esportes. Mas o Juventude ele pode hoje, se ganhar, terminar na vice-liderança esta rodada. Então é uma campanha extraordinária que está fazendo o Juventude. Repito, o jogo será transmitido pela Gaúcha Serra. O Juventude tem um atacante chamado Breno, que é muito interessante. É jogador de diagonal, ele faz lado do campo e vem pra dentro, entra na área o tempo inteiro, tem gol, tem participação, tem velocidade. Breno é o nome do cara. Veio do Joinville, Maurício, veio novo. Ele surge no Joinville e o Juventude traz como uma aposta, assim, né? Eu acho que tem até parceria. Mas é interessante a questão do Cuiabá, porque nós, lá nos anos 80, a gente via times do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso jogando aquele Brasileirão que tinha vários clubes. E eu acho que o Cuiabá representa o que o Luverdense tentou também, levar o futebol para aquela região, trazer para uma Série A, acabou não conseguindo, mas o Cuiabá representa talvez até o surgimento de um novo centro do futebol. É um clube que é muito organizado, é um clube que tem dono, né, tá fazendo uso da arena da Copa do Mundo. Talvez seja um novo respiro, um novo centro que esteja surgindo e esteja se consolidando. Tendo arena, nada melhor do que ter um time da Série A que vai receber Grêmio, Internacional, Flamengo, Corinthians, etc. Né? Isso aí ajuda, né? Porque aquela arena lá... Tem que estar na Série A, né, Pedro? Foi fundado em 2001, Pedro. É um clube jovem, e aí em 2008 ele foi fundado por um ex-jogador gaúcho. Em 2008 eu estava dando uma olhada, fiquei muito curioso com o que está acontecendo lá no Cuiabá. E aí foi comprado por uma família que trabalha, tem empresa na área de pneus e tal, de borracha. Família Dresch, que até tem aqui no Rio Grande do Sul muitos Dresch. E é um clube que está se estruturando. Aliás, o Cuiabá ontem treinou aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio, antes de viajar para Caxias do Sul. O técnico é o Marcelo Chamusca. O Gava, que era do Caxias, hoje é desfalque e não vai jogar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Esse negócio do Alexandre Chaves Barcelos retirar sua candidatura lá, quem será o candidato da situação no Internacional? Guerrinha, peço 3 minutinhos, intervalo comercial e a resposta vem depois deste intervalo comercial, a resposta à pergunta do Guerrinha. São 14 horas e 21 minutos e vamos à resposta da pergunta feita pelo Guerrinha. Tem uma informação rolando de que o Giovanni Luigi poderia ser o candidato do Movimento Intergrande, que é o movimento do Marcelo Medeiros. Hoje pela manhã, só para quem não acompanhou, o Alexandre Chaves Barcelos, que seria o candidato indicado pelo Medeiros,
abriu mão da candidatura. Tem uma questão de impedimento pelo Profut. O Profut, no seu artigo 4, ele permite apenas uma recondução dos integrantes do Conselho de Gestão. A interpretação do Alexandre é diferente, porque ele diz, eu sou vice, eu quero concorrer a presidente. Quer dizer que eu nunca vou poder ser presidente numa sequência, né? Mas o Profut veda e por isso ele abriu mão. Surgiu uma ideia do Giovanni Luigi. 2 pessoas que eu consultei aqui durante o programa me garantiram que não. Que o Giovanni Luigi não seria esse candidato. Mas o Alexandre Chaves Barcelos descartou que o MIG apoie o Aquino, né, o ex-presidente do TJ, José Aquino Flores de Camargo, e disse que o movimento integrante vai ter um candidato. Agora é preciso saber quem é esse nome. Tem no dia 12, teria uma espécie de prévia dentro do movimento. Esse é um movimento que ele está rachado. Há uma ala com mais ou menos 30, 40 conselheiros que formam o Confraria, né? Então é um movimento que rachou. O MIG, que sempre esteve no comando do Inter desde 2002, e depois saiu naquele período do Vitório Pífero, que se uniu a outros 2 movimentos, mas o Vitório Pífero nunca deixou de sair do MIG, né? Então o MIG ele esteve nas últimas 2 décadas durante boa parte do tempo no poder, agora está em busca de um candidato. É um quadro que está encaminhado, né? Uma eleição com 3 candidatos. 2, eu acho que estão praticamente definidos, Alessandro Barcelos e José Aquino Flores de Camargo, e o candidato da situação, né? Mas se o Giovanni concorrer, é muito favorito, né? Porque essa eleição necessariamente vai para o pátio, né? Nós não teremos um candidato que fará o número suficiente para terminar no Conselho. Bom, aí Giovanni Luigi é uma flâmula, né? Pô, é só uma barbada. O Alexandre Chaves Barcelos saindo, certamente o MIG virá com algum nome forte, né? Não virá apenas para disputar, para concorrer. Eu acredito que virá algum nome desse porte de Giovanni Luigi. Sobre a candidatura de Alessandro Barcelos, ela será anunciada ainda nesta semana, foi o que me disseram ontem, e o Dani Dubin foi indicado pelo movimento dele, o I9, para ocupar o cargo de primeiro vice. Lembrando que essa é a primeira eleição depois da mudança no estatuto, em que os 5 integrantes do Conselho de Gestão serão eleitos. Até então apenas os 3, o presidente e os 2 vices, os outros 2 eram convidados, agora os 5, e vai ser, Pedro, o primeiro mandato com 3 anos. Sem reeleição. Sim, o primeiro mandato com 3 anos e o primeiro grupo de gestão com 5 pessoas eleitas, né? Exatamente. É a mudança do estatuto. O Maurício falou, ainda sobre a eleição, né? Quem fizer mais de 85% dentro do Conselho Deliberativo está eleito, mas ninguém deve fazer mais de 85%. 3 candidatos, né? Vai ser muito difícil. Os 2 mais votados dentro... Oi? Desculpa, Gabardo, vai lá, termina, desculpa, te atropelei. Os 2 mais votados, né, Léo, dentro do Conselho, vão para o segundo turno com o voto do associado do Inter. E eu acho que podem ser 4, Gabardo, isso que eu acabei te interrompendo na pressa, te peço desculpa. Podem ser 4 porque o povo do clube vai lançar a candidatura própria. Bom, primeiro nós temos que dizer o seguinte, a gestão de Giovanni Luigi, ele encaminhou a construção do novo Beira-Rio, perfeito? E de uma forma que foi saudado pelos colorados, como uma forma muito inteligente, porque o Inter não ficou com dívida de nada, não tem que pagar nada, apenas entregou algumas partes que não existiam, como estacionamento, por exemplo, para a empresa construtora. Então isso foi muito saudado. Do ponto de vista do futebol, ele não teve grandes conquistas, mas, puxa, ele jogava em Novo Hamburgo, ele jogava em Caxias, ele não tinha estádio para jogar, então era uma circunstância muito delicada, dá para entender porque que as coisas não foram tão longe. Mas naquele momento, inclusive quem me disse isso foi o Marcelo Medeiros, que era seu vice de futebol, o Inter ficou 10 Grenais invictos, olha só, 10 Grenais sem perder naquele momento que Giovanni e Marcelo Medeiros comandavam o clube. Olha só que negócio interessante, né? E ele não tinha nem estádio para jogar, ele ia jogar lá fora. E inclusive lá em Caxias uma vez deu uma goleada em cima do Grêmio de 4-1, com um golaço do Alex, que foi um negócio constrangedor. Era um bom momento aquele do Internacional. Então, o Giovanni Luigi tem uma gestão que é muito lembrada pelos colorados, e nem o Alessandro Barcelos, nem o... qual é o outro? O Aquino, José né? Aquino Flores de Camargo. Eles são bons dirigentes, eu não estou dizendo nada do contrário, mas eles não têm essa chegada que tem o Giovanni Luigi na torcida. E aí pulveriza, né, Pedro? Não havendo o Giovanni Luigi, que já entrava com a eleição ganha, por toda a sua dimensão, pulveriza e pode dar qualquer um. E aí se tivermos 4 candidatos, que podemos ter... Se o Mig botar o Giovanni, tá ganho. Né? E se ele botar o outro, tem que ver quem é o outro, né?
Não, e se tivermos 4 candidatos, o movimento Povo do Clube ele é muito mobilizado nas redes sociais e ele tem um número, se eu não estou enganado, perto de 70 conselheiros. Então é um movimento que é muito engajado, 76. Eles trabalham muito nessa questão de redes sociais, né? Eles são muito fortes, assim, junto ao torcedor. Quantos, Gabardo? É um outro 76. figurante na... 76, né, Gabardo? É um 76. Outro figurante nesse cenário da eleição. Né? E agora o que o Pedro fala do Giovanni Luigi, eu reputo como uma das mais importantes gestões da história do Inter. Porque se não Sem fosse o dúvida. Giovanni Luigi, o Inter hoje, Pedro, teria um Coliseu. O Beira-Rio não teria terminado. Ele assume com o Beira-Rio com a arquibancada social derrubada. Ela foi derrubada enquanto o Inter estava lá se preparando para jogar o Mundial. Inclusive, houve uma discussão que foi muito forte, um dos bares do Rotana Beach, o hotel lá em Abu Dhabi, entre o Vitório Piffer e o Giovanni Luigi, que o Giovanni Luigi era contra o começo daquela obra. Porque ele disse, olha, eu tenho já uma ideia, uma conversa adiantada com uma construtora, eu não vou seguir o financiamento próprio. Porque a ideia do Inter era vender 120 camarotes a 1 milhão e construir um estádio com isso. Olha, vamos combinar, no Rio Grande do Sul não tem 120 empresas ou pessoas para comprar camarote a 1 milhão, né, Pedro? Não, mas a ideia não era bem essa. Essa ideia era do Ibsen Pinheiro, tinha camarotes e tinha cadeiras, tá? Eu não sei se a ideia não era execuível, mas eu acho que o que foi feito pelo Luigi foi muito bom e terminou muito bem. E eu te diria o seguinte, assim, de todos os clubes brasileiros, quem melhor saiu com essa questão de entregar estádio para a construtora foi o Internacional. O negócio do Grêmio é um negócio bom, um negócio bom, mas o do Inter é melhor ainda. Tá entendendo? Não, o do Corinthians é um desastre. Não perdeu receita. Sim. Hã? Sim, Pedro. Não, o Inter não perdeu receita, Pedro. O Inter entregou áreas novas. O que ele não tinha, o Inter entregou para a construtora o que ele não tinha. O edifício garagem, bom, o Inter vivia sem edifício garagem. Os camarotes, bom, o Inter tinha ali um número de camarotes limitado. O Inter entregou o que não tinha. O que ele tem de associado, por exemplo, o dinheiro que entra é dele. Os espaços do estádio são dele. A bilheteria dele, né? Eu tô fazendo uma comparação com o Grêmio, que não foi mau negócio do Grêmio, tá? Porque o Grêmio não tinha estádio, o Grêmio não tinha nada. E o Grêmio tinha que achar um estádio. O Grêmio hoje tem um estádio que, puxa, tá entre os melhores estádios do mundo, só que tem um preço, e o Grêmio tá pagando o preço. O Grêmio tem 20 anos de gestão terceirizada e com bilheteria e com mensalidade para pagar. E é o custo, bom, mas não vai ganhar de graça. Mas passa rápido, né, Pedro? Passa rápido, Maurício. Já jogou 8. Parece que foi ontem. Mas, Léo, aqui do microfone eu tenho certeza que qualquer um de nós já ouviu da boca do próprio Giovanni Luigi quando saiu da presidência. Eu ouvi com a seguinte expressão: nunca mais. Eu duvido que alguém o convencesse do contrário, de voltar à política de clube no sentido de mandatário, de gestor. O presidente me disse no microfone e fora do microfone. Isso, nunca mais. Isso é como essas conversinhas do Guerrinha. Nunca mais. Daqui a pouco rola um ambiente, o Guerrinha se atira eu na acredito no Guerrinha e acredito no Giovanni. Eu não acredito no Giovanni. Esse gringo tá enrolando aí. Bom, vamos lá. Nem eu acredito em mim. Eu sei. Alemão, o que tu tem aí, Alemão? Pedro, o Gaúcha Mais em seguida vai falar sobre as misteriosas sementes enviadas do exterior para brasileiros que não as pediram. Chegam pelos correios, vinda de países da Ásia, 4 países pelo menos. Já o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura fez a primeira análise, Pedro, e trouxe os resultados hoje. Tem fungos, ácaros, possíveis ervas daninhas. Vamos falar